Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Bom feriadinho para todo mundo. Bom feriadinho para todo mundo. Clay, eu te prometo que o Clay já está aqui na revolta. Já está sendo chato, gostaria do gabarito dos desafios. Vou passar o gabarito dos desafios, pode deixar, tá bom? Mas a gente faz isso, por exemplo, para quando a gente amarrar tudo na recapitulação de revisão, né, da avaliação. Pode deixar que eu faço, tá bom? Me ajuda a lembrar, por favor, mas eu dou o gabarito sim. Bom feriado para todo mundo. Eu peço desculpas, né, por dar aula no feriado, mais um feriado dando aula, mas é que é muito conteúdo para pouco tempo, tá? Muito conteúdo para pouco tempo. Então, ficou um pouquinho puxado não dar aula hoje pela programação. Mas também, como vocês já tinham a programação antes, né, vocês já conseguiam se organizar um pouco. Vamos chegando aí no chat. Bom dia. Separa o cafezinho, a água, né? Hoje a gente vai falar da última técnica de integração. E a partir da semana que vem, a gente começa com outro tipo de integração, que é a integração definida. Que todas essas técnicas serão usadas. Então, por mais que a gente tenha visto meio afobado, meio rapidão, como a gente vai ter como a gente vai ter a parte de integração definida, as técnicas estarão lá de alguma maneira. Então, a gente vai continuar praticando, tá bom? Então, beleza. O que eu separei para falar para vocês? Hoje a gente vai ver substituição trigonométrica, tá? Eu comentei com vocês que, ao longo das técnicas, algumas das técnicas de integração trigonométrica, a gente usa integração por partes ou integração por substituição. Lembra disso que eu comentei? Então, o que eu estou fazendo em aula dou a técnica e algumas das integrais, elas estão resolvidas lá no apêndice, né, que eu chamei de integração trigonométrica. Tá? Então, por exemplo, da secante ao cubo que a gente fez ontem, fez na segunda-feira, está lá no apêndice. Tá? E várias potências de funções trigonométricas está lá no apêndice também. Tá bom? Então, eu estou fazendo esse equilíbrio. Tá? Antes de começar a integração por substituição trigonométrica, vamos fazer duas que eu deixei na aula passada, que de certa forma é bom também para acalmar o coração de vocês, para vocês perceberem que integração por partes foi, tá? E aí, então, a gente fecha aquelas duas e começa com conteúdo novo. Pode ser? Pode ser? Então, vamos lá? Quadro 3. Hoje, então, os nossos exercícios serão esses 8, tá? Esses 8 exercícios. A 1 e a 2, desse lado de cá, são as duas que eu deixei na aula passada. Lembrem-se disso? Lembra disso? Então, essas duas aqui eu deixei na aula passada. E depois, da segunda parte do quadro até a terceira, são substituições trigonométricas. Tá bom? Então, vem comigo, vamos fazer essa primeira. Integral de x ao quadrado, ln de 2x dx. Produto de duas funções de naturezas distintas. Como é que a gente integra? Por partes, certo? Quem que eu chamo de u? Quem? O ln, né? U igual a ln de 2x. E o dv é todo o resto, né? Quem que é todo o resto? X ao quadrado dx. Ok. Da primeira linha em relação a u, eu derivo, né? Quem é du dx? Derivada de ln de 2x em relação a x. Qual que é a derivada do ln de 2x? 1 sobre o argumento. Lá no argumento ainda é uma função? É, né? Então, deriva de novo. Regra da cadeia, não é isso? Qual é a derivada de 2x em relação a x? 2 dx. Esse 2 aqui vai embora com esse 2 aqui. Ok. E de dv para a linha de baixo, o que eu faço? Integro.
Qual é a integral de dv? V. Qual que é a integral de x ao quadrado dx? X ao cubo sobre 3. Polinômio, né? Mais a sua constante arbitrária de integração, mas ela a gente vai deixar no pacote final, tá? Então, beleza. Então, como é que eu reescrevo essa minha integral? Fica u vezes v, ou seja, x ao cubo sobre 3 vezes ln de 2x, menos a integral de v du, né? Quem é v du? X ao cubo sobre 3 vezes 1 sobre x dx. Saí de uma integral que eu não sabia nem errar e caí numa polinomial, né? Que é sucesso, não é? Como é que se integra essa? Eu tenho um x aqui, que eu posso tirar, cancelar com esse. Então, na verdade, eu caí na integração de x ao quadrado sobre 3. Não é isso? Como é que eu arranjo isso? Como é que eu integro isso? Copia todo mundo. Vezes ln de 2x. Menos 1/3 vai para fora, né? Da integral de x ao quadrado dx. Facilitou minha vida altamente, né? Sim? Sim? Isso aqui, então, é igual x ao cubo sobre 3 vezes ln de 2x menos 1 sobre 3. Qual que é a integral de x ao quadrado dx? X ao cubo sobre 3. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Esse 1/3 vezes esse 1/3 aqui, consigo juntar eles, viram 9, né? Difícil? Difícil. Tá melhor que na aula passada? Tá bem melhor que na aula passada, né? Bem mais suave que na aula passada. É isso mesmo que vai acontecer, tá? Primeiro vem o baque, aí vocês começam a treinar um pouquinho mais, começam a acostumar um pouquinho mais, e aí a coisa fica mais fluida, tá? Então, essa primeira aqui, checamos, né? Que era ainda da aula passada. Vamos fazer arco tangente? Vamos fazer arco tangente? Então, vamos lá. E aí a gente faz pelo menos uma de cada, né? Pelo menos alguma vez na vida, a gente integrou junto uma função trigonométrica inversa. Bem? Aqui eu tenho um produto de funções? Tenho, né? Em certa instância tenho, né? Que eu tenho umzinho aqui, não tenho? Um dx. Certo? Quem que eu chamo de u? Liat. L logarítmica, temos? Não. E inversa, temos? Temos. Então, o meu u é o arco tangente de x. Quem é o meu dv? Todo o resto, né? Que é 1 dx. Da linha de baixo de u, o que eu faço? Derivo. Quem é du dx? Qual é a derivada do arco tangente de x? 1 sobre o argumento ao quadrado mais 1. Não é isso? 1 sobre o argumento ao quadrado mais 1 dx. Da linha de baixo de dv, o que eu faço? Integro, né? Quem é integral de dv? V. Quem é integral de 1 dx? X, porque qual é a função que quando eu derivo em relação a x me dá 1? X, certo? Mais a sua constante arbitrária de integração, mas a gente vai colocar tudo no mesmo pacote final, tá? E aí, então, como é que eu reescrevo essa integral? Ela fica u vezes v, ou seja, x
arco tangente de x menos a integral de v du. X dx sobre x ao quadrado mais 1. Professora, essa integral não é imediata. Não. Mas tem alguma coisa que facilmente a gente faz nela que resolve, não tem? Olha esse denominador. Quem é a derivada desse denominador? 2x, né? 2x. O 2 não está aqui, mas o x está aqui em cima. Certo? Então, quem eu chamo de u aqui para resolver meu problema? Chamo o denominador de u, né? Porque quando eu derivar u em relação a x, vai ter 2dx, 2x dx. O 2 não está aqui, mas o x dx está aqui. Né? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, organização. Então, embaixo dessa integral aqui, eu vou resolver ela. Se na prova de vocês ou no caderno de vocês não dá para fazer esquematizadinho assim, chama aqui de uma outra coisa, faz num cantinho, depois volta com o resultado. Vamos fazer assim? Faz de conta, então, que aqui não cabe. A gente vai resolver num cantinho e depois volta. Pode ser? Então, pode ser. Então, aqui eu chamo de A. E eu quero integrar x sobre x ao quadrado mais 1 dx. Vou chamar o denominador de u. X ao quadrado mais 1. Quem é a derivada de u em relação a x? Quem é a derivada de u em relação a x? 2x dx. Bom, eu não tenho 2x dx, mas eu tenho x dx. Então, eu posso passar esse 2 para cá, certo? Então, du sobre 2 vai ser igual a x dx. Então, essa minha integral aqui, eu posso reescrevê-la de que maneira? X dx é quem? Du sobre 2. Du sobre 2. E quem é 1 sobre x ao quadrado mais 1? 1 sobre u. Não é isso? Sim. E essa daqui a gente sabe integrar facilmente, não sabe? Isso aqui me dá o quê? O meio vem para fora da integral de 1 sobre u du. Qual que é a integral de 1 sobre u du? Ln do módulo de u. Então, isso aqui fica meio do ln do módulo de u, mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Se eu sair de x, eu tenho que voltar para x, né? Quem é u em relação a x? Ln do módulo de x ao quadrado mais 1, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Professora, esse módulo você me contou que ele aparece aqui nessa integral porque eu preciso garantir que o argumento aqui dentro é positivo. A função x ao quadrado mais 1 é positiva. Eu preciso desse módulo? Não precisaria. Mas para que vocês não tenham que fazer esse tipo de análise para a função lá dentro, para saber se ela é positiva, se ela não é, se vai precisar do módulo, se não vai precisar do módulo, lembra sempre que é ln do módulo, tá? Mas no gabarito poderia ser que não tivesse esse módulo, tivesse só o parênteses. E não estaria errado. Entenderam o meu comentário? Entenderam o meu comentário? A título de gabarito, às vezes não estaria o módulo, estaria o parênteses. Por quê? Porque o módulo está para garantir que o argumento da ln é sempre positivo, tá? Mas essa função x ao quadrado mais 1 é estritamente positiva, né? Então, supostamente, eu não precisaria do módulo, tá bom? Mas para vocês não se esquecerem, coloca sempre o módulo. Não precisa analisar a função lá dentro, não, tá? Coloca sempre o módulo.
Tá bem? Então, tá bem. Feito isso aqui, volto lá na minha integral inicial e substituo, né? Então, qual é a integral do arco tangente de x dx? X, arco tangente, menos essa integral. Mas essa integral aqui é exatamente igual, como a gente fez ali do lado. Arco tangente de x, menos meio do ln, não vai caber, vai caber. X, arco tangente de x, menos meio do ln do módulo de x ao quadrado mais 1, mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Ok? Tá melhor que na aula passada? Tá mais tranquilo que na aula passada? E no chat? Tá melhor que na aula passada? Tá mais tranquilo que a aula passada? Conta pra mim. Tá sim. Ah, muito bom. Que bom. Então, de certa forma, foi até bom a gente começar assim, né? Para vocês começarem um pouquinho mais motivados, né? Um pouquinho mais motivados. Muito que bom. Então, vamos agora para o nosso tema em questão. O tema em questão, eu já começo avisando vocês que ele é bem delicado. Bem delicado. Por que ele é delicado? Porque ele envolve funções trigonométricas, essencialmente. E funções trigonométricas são um calinho no pé de vocês, certo? Certo? Então, eu costumo cobrar na minha prova a integração trigonométrica? Nem sempre. Mas vocês precisam ver isso na vida de vocês, tá? E se eu cobrar, vai ser alguma das diferentes que eu fiz aqui? Vai ser um troço mirabolante? Nem. Não. Vocês já perceberam que eu não sou esse tipo de professora, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, vem comigo. As situações são as seguintes. Eu vou deduzir com vocês quando e qual será a substituição trigonométrica, tá? De essência, eu já quero contar para vocês que a gente vai usar a integração trigonométrica quando a gente tiver raiz de um elemento ao quadrado e outro elemento ao quadrado. Aí, quando quer mais, quando quer menos, é o que a gente vai deduzir agora. Então, situações desse tipo, essa e essa são semelhantes, né? Então, um número ao quadrado menos a variável ao quadrado, uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado, uma variável ao quadrado mais um número ao quadrado, tá bom? Então, a gente vai usar a substituição trigonométrica nesses casos, tá? Vamos deduzir junto, porque eu entendo que facilita para vocês para não ficar decorando muito, tá? Eu detesto decorar, eu detesto. Então, eu pressuponho que vocês também não têm muito prazer em decorar, tá? Então, vamos entender. Numa situação em que você tem um triângulo retângulo, de um lado é a variável x, do outro lado é um número a, tá? Quem é esse outro lado aqui em relação a x e a? Aqui eu tenho um cateto oposto, né? Sobre hipotenusa, não tenho? Então, esse lado aqui, que eu vou chamar ele de u, ele vai ser quem em relação a x e a? U vai ser igual a x sobre a é igual a seno θ, não é isso? Eu quero achar quem é esse lado. X sobre a, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que seno θ? Concordam comigo? X sobre a é cateto oposto sobre hipotenusa. Certo? Então, seno θ é x sobre a. De boa? De boa? Sim? Então, tá. Então, x sobre a é seno θ. Ok? Então, quem é x em relação a e θ? X é igual a seno θ.
Se eu derivar em relação a x e relação a θ, eu vou fazer a derivada de x em relação a θ, tá? Quem é dx dθ? Qual é a derivada de a seno θ em relação a θ? A cosseno θ, né? A cosseno θ dθ. Essa daqui vai ser a minha mudancinha. Vamos descobrir quem é esse lado em relação a x e a. Pode ser? Esse lado aí eu vou chamar de u. Ou sei lá, pode ser um a grande. A gente vai substituir ele. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, azinho. Deixa eu chamar de... Tô fofa. Chamar de coraçãozinho. A ao quadrado é igual a x ao quadrado mais coração ao quadrado, não é isso? Eu quero achar quem é esse coração aqui. Então, a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais coração ao quadrado. Eu quero achar o coração. Tá bom? Então, tá bom. Se eu quero achar o coração, joga isso aqui para o lado de cá, fica coração ao quadrado é igual a ao quadrado menos x ao quadrado. Concorda comigo? Coração ao quadrado é igual a ao quadrado menos x ao quadrado. Certo? Certo. Então, quem é coração? Seria mais ou menos a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Mas coração é uma medida. Medida é sempre positiva, então eu não preciso do menos, basta ter o mais. Tá? Então, eu venho aqui e substituo esse camarada. Queria giz de outra cor, mas não vai ter. E esse camarada aqui vai ser, então, a ao quadrado menos x ao quadrado. Professora, o que você está fazendo? Eu mostrei para vocês o seguinte, que quando eu tiver um número ao quadrado menos a variável ao quadrado, raiz quadrada, a minha substituição trigonométrica de x vai ser a seno θ. Ok? E aí, uma vez que eu tenho a seno θ, eu já tenho dx também. Então, quando eu tiver... Lembra que eu comentei que substituição trigonométrica é na situação em que eu tenho raiz quadrada de um número ao quadrado, mais ou menos, uma variável ao quadrado. Envolve um número ao quadrado e envolve uma variável ao quadrado, certo? Quando eu tenho uma situação em que é um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, a minha substituição trigonométrica vai ser o x lá, vai chamar a seno, e o dx, como consequência, vai ser a cosseno dθ. Beleza? Difícil? Eu só parti de um triângulo retângulo, né? Claro que eu adaptei ele para o que para mim era conveniente, mas eu parti de um triângulo retângulo. No chat, como é que vocês estão? Como determinar as letras nos lados dos triângulos do triângulo retângulo? Então, esse A vai ser um número que vai ser dado. Tá? Esse A é dado, eu até coloquei ele aqui em cima. Esse A é um número positivo dado. Tá? O x é a sua variável. O x é a variável que você quer integrar. Tá? Então, o número e a variável são os seus problemas dados. O outro lado eu achei em função desses dois, né? Eu achei ele amarradinho em relação a esses dois. Então, o A é um número que é dado e o x é a variável. Tá bem? Bom, então essa daqui foi a primeira situação. Vamos para a segunda situação. A segunda situação é a seguinte. Eu tenho uma variável, que é o cateto oposto, e eu tenho um número dado, que é o cateto adjacente. Como é que eu escrevo x e a em função de θ? X sobre a é igual a tangente de θ, né? Então, x sobre a é igual a tangente de θ. Nessas situações aqui, people, eu estou pensando, por exemplo, aqui, eu estou pensando que o θ, para que isso aqui faça sentido, varia de menos π sobre 2 até π sobre 2.
Mas isso, nesse momento aqui, não faz tanto sentido para a gente, tá? Quando a gente tiver integração definida, vai fazer mais sentido. Então, eu vou absorver esses domínios, tá? Estou absorvendo esses domínios. Se eu tenho que x sobre a é igual a tangente de θ, x vai ser igual a tangente θ, não é isso? Certo? E quem é a derivada de x em relação a θ? Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Secante ao quadrado de θ, dθ. Então, essa vai ser a minha substituição. Tá? Mas em qual caso que ela vai entrar? Ela vai entrar quando tiver uma raiz aqui. E quem vai ser essa raiz? Como é que eu acho esse lado aqui? Vou chamar agora de triângulo esse lado, tá? O triângulo ao quadrado é igual a x ao quadrado mais a ao quadrado, certo? Então, triângulo ao quadrado é igual a x ao quadrado mais o a ao quadrado. Então, quem é o triângulo em relação a x e a? Triângulo é a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Como o triângulo é uma medida, eu não preciso da parte negativa. Então, o lado aqui, ele vai ser raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Em outras palavras, quando você tiver uma integral que envolve a raiz quadrada de um número, de o quadrado de um número, mais o quadrado de uma variável, a substituição para a sua variável é a tangente, onde esse a é esse número aqui. Tá bem? Sim? E aí, uma vez você faz essa substituição, isso aqui você já ganha de presente. Tá claro? Então, beleza. Outra situação. Agora, essa situação é a seguinte. Eu te dou a hipotenusa, que é a variável, e te dou o cateto adjacente, que é o a. Quem é θ em relação a e x? Cateto adjacente sobre hipotenusa é igual a quê? Não ouvi. Cosseno. Ok? Vou dar uma rearranjada aqui. Então, meu x vai ser igual a A sobre cosseno, né? Quer ver? Deixa eu fazer levinho e depois eu volto. Bom, se eu ver isso aqui como inverso, isso aqui é a mesma coisa que x sobre A igual a 1 sobre cosseno, né? Concordam comigo? Que é a mesma coisa? 1 sobre cosseno é igual a secante. Não é isso? 1 sobre cosseno é igual a secante. Então, x vai ser igual a secante, não é isso? Sim? X vai ser igual a secante. Ok? Pode apagar aqui e já escrever x de novo? Tá bom. Então, x vai ser igual a secante de θ. Então, quem vai ser o dx? Quem é a derivada da secante de θ? Secante vezes tangente. Dθ. Professora, quando que eu vou usar essa substituição trigonométrica? Eita, esse aqui eu tinha que fazer mais para cá, né? Para dar espacinho aqui depois. Não, dá para fazer desgueio. Quando que eu vou usar isso? Chamar esse camarada, me dá aí um símbolo. Estrelinha. Vou achar quem é estrelinha em relação a x e a. Tá? No chat temos uma pergunta. Por que o x não poderia ser a hipotenusa? Esta é a minha maior dúvida. Aqui eu estou pegando os 3 casos. A ideia aqui, Clay, é eu deduzir com vocês quais serão as situações em que você vai usar a substituição trigonométrica, tá?
E aqui, então, eu estou pegando os 3 casos distintos. Qualquer outro é combinação entre eles, tá bom? Aqui eu estou pegando os 3 casos distintos, tá? Que são quando vai fazer sentido essa substituição trigonométrica. Os outros casos não fazem sentido, tá? Então, a aula aqui eu estou partindo das situações em que vai ser necessário esse tipo de substituição. Tá bem? Tá bom. Então, quem é estrelinha em função de x e a? X ao quadrado é igual a estrelinha ao quadrado mais a ao quadrado, né? Triângulo retângulo, Pitágoras. Ok. Então, quem é estrelinha em função de a e x? Estrelinha ao quadrado é igual a x ao quadrado menos o ao quadrado, né? Então, estrelinha é quem? Raiz quadrada de x ao quadrado menos o ao quadrado. Então, quando é que eu vou usar esse tipo de substituição? Quando eu estiver na situação em que x ao quadrado, a variável ao quadrado, menos o número ao quadrado dentro da raiz. Ok? Então, existem 3 possibilidades de substituição trigonométrica. Concordam comigo que essas 3 possibilidades sanam todas as possíveis? Eu posso ter, dentro de uma raiz quadrada, um número ao quadrado menos a variável ao quadrado menos o número ao quadrado, e a única outra possibilidade é na soma, né? E a soma de a ao quadrado mais x ao quadrado é a mesma coisa que de x ao quadrado mais a ao quadrado, né? Então, essas são as únicas 3 possibilidades em que eu vou usar substituição trigonométrica, tá? Vou ter uma raiz quadrada, ou soma de um número e uma variável ao quadrado, ou a diferença entre um número e uma variável ao quadrado, ou a diferença entre uma variável e um número ao quadrado. São as 3 únicas possibilidades, né? De combinação entre quadrado de um número e quadrado de uma variável. Concordam comigo? Tem mais possibilidade aqui. Então, esses 3 casos são suficientes para a nossa substituição. Tá? Por isso que eu foquei nesses 3 e não fiz outras combinações entre x e a. Tá bom? Porque essas 3 aqui são suficientes para a gente. Tá bem? Só recapitulando. Quando eu tiver um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, a substituição é aceno. Quando eu tiver uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado, a substituição é assecante. Quando eu tiver a soma de uma variável ao quadrado com um número ao quadrado, a substituição é a tangente. Melhorou? Melhorou? Sim? Enquanto vocês pensam um pouquinho, vou olhar aqui no chat. Já entendi. Dependendo do que está dentro da raiz, vou usar uma desses 3, né? É isso mesmo, Clay? É isso mesmo. Então, agora nós vamos fazer 2 situações de cada uma dessas substituições. Tá bom? Vamos fazer 2 situações para cada uma delas. Quadro 3. Uma das situações é raiz de um número ao quadrado menos a variável ao quadrado, que é a mesma daqui de baixo. Outra situação é um número ao quadrado mais uma variável ao quadrado dentro da raiz. A generalização dele está aqui embaixo. Outra situação, raiz quadrada de uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado, e uma outra variação dele está aqui embaixo. Então, vamos fazer 2 de cada. Tá bem? Eu vou deixar aquele quadro 1 sempre, para a gente poder sempre voltar para ele. E voltar para ele quer dizer recordar qual que é a substituição que a gente precisa fazer, tá? Para ficar bem maçando o barro mesmo, assim, para a coisa tornar bem mais fluida. Então, beleza. Vamos para a prática? Vamos para a prática. Essa parte de integração por substituição trigonométrica,
Eu continuo reforçando com vocês que o livro de cálculo A, ele faz muito, muito. E, na verdade, essa dedução que eu fiz com vocês, bom, é muito difícil ver esse tipo de dedução nos livros, né? Eu não me recordo de ver em muitos livros. Mas a minha inspiração maior foi do jeito que elas fazem lá no livro do cálculo A. E elas são muito didáticas. Eu acho que quem já deu uma olhadinha nesse livro, elas são muito didáticas. É muito interessante o jeito que elas tratam essas técnicas de integração, tá? Vale a pena. Então, tá bom. Qual que é a nossa primeira? Raiz quadrada de 1 menos o x ao quadrado. Essa daqui, se não me engano, é a primeira das notas dos professores, tá? Qual é a situação em que eu tenho um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado dentro da raiz? Vamos voltar para o quadro 1 e ver qual que é essa situação? A situação é exatamente essa primeira, né? Eu tenho um número ao quadrado, no caso, A para mim é 1, menos a variável ao quadrado dentro de uma raiz. Quem é que eu chamo de x, que é a minha variável? A minha variável eu vou chamar de A seno θ, certo? Daqui para frente, depois tudo eu consigo deduzir, tá? Então, a minha variável, que é x, eu vou chamar de A seno θ. Ok? Se eu chamo de A seno θ, quem é dx em relação a dθ? Dx é igual a cosseno θ dθ. Nesse momento, vocês param um pouquinho. Tá? Quem é A, né? Quem é A nesse nosso caso? 1, né? Então, não preciso colocar. Não preciso colocar. Ok? Nesse momento, vocês param um pouquinho. Vamos entender o que é essa raiz dentro desse universo. Quem é essa raiz dentro desse universo? Ou seja, quem é a raiz de 1 menos x ao quadrado? Agora pode parecer redundante, e vai ser redundante, mas mais para frente vai fazer muito sentido isso, tá bom? Então, tá bom. Quem é a raiz de 1 menos x ao quadrado? Ora, se x é seno θ, isso aqui é o mesmo que 1 menos cosseno θ ao quadrado, né? Quem é 1 menos cosseno θ ao quadrado? Quem é 1 menos cosseno θ ao quadrado? Seno ao quadrado, certo? Mas está dentro da raiz, seno. Aqui vai parecer redundante. Real aqui vai parecer redundante, mas depois isso aqui vai fazer todo o sentido. Então, tá bom. Então, onde eu tenho a raiz, eu vou colocar seno, né? Então, essa minha integral agora vai ser como? Vai ser integral. Quando eu tenho a raiz é seno, certo? Opa, eu fiz o contrário, perdão. Foi mal. Se o x é seno, no x não é cosseno, né? Tá bom. Foi mal, people. E aí sim. Então, a raiz é cosseno, certo? Então, aqui para mim agora vai ser a integral de cosseno. Quem é dx? Dx é cosseno dθ, certo? Ok? Sim? Então, essa minha integral, eu fui para integral de cosseno, não é? Cosseno ao quadrado, certo? A gente sabe integrar cosseno ao quadrado já? Ainda não, né? Acho que cosseno ao quadrado a gente não fez. Então, vamos integrar cosseno ao quadrado? Cosseno ao quadrado, a gente não vai olhar dessa maneira. A gente vai olhar como um arco duplo. Tá? Cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, a gente vai sempre tentar transformar para arco duplo. Então, recorda comigo. Quem é cosseno de 2θ? Cossa A, cossa B.
Troco o sinal sem saber. Lembra disso? Lembra? Lembra? Cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, troco o sinal sem saber. Se A é igual a B, fica cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Ok? Eu quero substituir cosseno ao quadrado, então eu vou escrever seno ao quadrado em função de cosseno ao quadrado, tá? Então, isso aqui fica cosseno ao quadrado de θ menos, quem é seno ao quadrado em função de cosseno ao quadrado? 1 menos cosseno ao quadrado. Menos com menos dá mais, então daqui eu fico com 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Já tenho cosseno ao quadrado em função de cosseno de 2θ, né? O que eu faço? Vamos isolar o cosseno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de θ é igual a quê? Passa esse camarada aqui para cá, fica cosseno de 2θ mais 1, certo? Dividido por 2. Concordam comigo? O Anderley aqui tá rápido. Certo? Então, tá bom. Então, vamos substituir, ao invés de integrar cosseno ao quadrado, a gente vai integrar essa soma. Cosseno de 2θ a gente já integrou, né? Mas se a gente não recorda, a gente pode fazer de novo, não tem problema. Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar essa integral? Vai ser integral. Quem é cosseno ao quadrado? Cosseno ao quadrado é cosseno de 2θ sobre 2 mais meio dθ. Integral da soma, soma das integrais. Então, isso aqui fica meio da integral do cosseno de 2θ dθ mais meio da integral de dθ, né? Essa aqui, belezinha, sai imediato. Essa daqui, se vocês não se lembram, chama de asterisco, resolve num outro canto. Deixa eu pensar. Acho que aqui dá. Resolve no outro canto e depois você volta com o resultado. Integral do cosseno de 2θ. Integral do cosseno de 2θ. Isso aqui é uma composta, né? Como é que eu integro composta? Substituição. Chama de U, quem é a função mais interna, que é 2θ. Quem é du dθ? 2 dθ. Ok? Então, essa integral aqui é a mesma coisa que o cosseno de U. Quem é dθ? Dθ é du sobre 2, né? Qual é a integral do cosseno? Qual é a integral do cosseno? Seno. Então, isso aqui é igual a meio do seno de U mais sua constante arbitrária. Eu integrei em U, saí de θ, tem que voltar para θ, né? Então, isso aqui é meio do seno de 2θ mais sua constante arbitrária de integração favorita. Tem esse resultado, boto lá. Aí, isso aqui vai ficar meio. Qual é esse resultado dessa integral? Meio de seno de 2θ. Mais meio. Qual é a integral de dθ? Θ, né? Certo? Mais sua constante arbitrária de integração. Terminou?
Terminou? Terminou? Não, né? Porque eu saí de x, não foi? E eu caí em θ. E essa vai ser a grande dificuldade de vocês. Essa que vai ser. Então, vamos voltar? Vamos voltar. Ok. Então, vamos lá. O seno de 2θ, eu consigo escrever ele como cosseno e seno, né? O θ a gente já sabe, não sabe quem é θ em relação a x? Quem é θ em relação a x? Quem é θ em relação a x? Arco seno, né? θ é igual a arco seno de x, não é isso? Θ não é a função cujo arco, não é isso? Sim? Não é a função inversa? Então, esse θ aqui a gente já sabe. Vamos ver quem é seno de 2θ em relação a seno de θ ou cosseno θ. Tanto faz. Bom, quem é seno de 2θ? Vou fazer aqui no cantinho. Seno de 2θ. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Não falei para mudar o sinal, então aparece um 2 vezes, né? Ok? Seno de θ, eu tenho, que é x. Cosseno θ, eu tenho, que é a raiz. Vezes 2. Sim? Sim? Por isso que eu disse, faça sempre a raiz, mesmo que pareça ser redundante. Deixe ela sempre aqui, que ela vai facilitar a sua vida. Tá? Então, sabendo que seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ, esse camarada então fica como? 1/4, quer dizer, vamos pôr 1/2 de 1/2. Quem é seno de 2θ? Seno θ vezes cosseno θ vezes 2 mais... Tá feio isso, vou aumentar para lá, vou descer isso aqui. Seno de 2θ, 2 seno θ, cosseno θ. Então, isso daqui vai ser 1/4 vezes, quem é seno de 2θ? 2 seno θ, cosseno θ, ok? Mais meio θ mais o c. Bom, esse 2 aqui vai embora com 2 de cá, então fica meio. Fica meio. Quem é seno θ em função de x? X. Vezes x. Quem é cosseno θ em função de x? Raiz de 1 menos x ao quadrado. Mais meio. Quem é θ em função de x? Θ é o arco seno de x, né? Mais c. Voltei tudo para a variável x, né? Voltei tudinho para a variável x. Saí de x, voltei para x. Tá? A substituição trigonométrica é uma parte difícil? Você só precisa lembrar qual que é. Tá? Uma vez que você substituiu de maneira correta, você cai numa integral que é factível. Tá? Pode dar um trabalhinho ali, mas é factível. Mas, a meu ver, a parte que pode ser mais trabalhosa para vocês é sair de θ e voltar para x. A meu ver, pode ser essa parte que dê mais trabalho para vocês. Tá? O que vocês acharam dessa primeira? O que vocês acharam dessa primeira? Conta para mim no chat. Olha para mim. Tá caindo uma lagriminha. Tá caindo uma lagriminha.
Bem complicadinha, mas essa também foi a primeira que a gente fez, tá? Isso. Vocês querem que deixe aqui um pouquinho enquanto vocês vão pensando, tirando um print, que eu vou ter que apagar essa para fazer a outra, tá? Posso? Posso? Então, vou lá. Então, agora a gente vai fazer essa belezinha aqui, tá? Essa belezinha. Dois. Opa. Segunda é x mais 1 dx sobre a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Essa é a segunda. Qual é a raiz que eu tenho aqui? A raiz me envolve um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, certo? Por quê? Quem é um número ao quadrado que me dá 4? 2. Então, o a é igual a 2, né? O número ao quadrado menos a variável ao quadrado, ainda estamos nessa primeira situação, né? Em que eu chamo x de a vezes o seno, tá? A, para mim, é o número cujo quadrado dá esse número. Então, a minha mudança de variável vai ser 2 seno x. Opa, seno θ. Ok? Então, tá bem. Se x é 2 seno θ, quem é dx? 2 cosseno θ dθ. Massa? Já fez essa substituição, já vê a raiz, tá? Porque a raiz a gente vai ter que substituir ela. Então, vamos substituir a raiz. Quem é a raiz? 4 menos x ao quadrado. Que é a mesma coisa que 4 menos... Quem é x ao quadrado? 2 ao quadrado vezes seno ao quadrado, certo? 2 ao quadrado, 4, vezes seno ao quadrado. Sim? Quadrado de x é o quadrado de 2 seno. Quem é o quadrado de 2 seno? 4 seno. Ok? Esse 4, aqui dentro, eu consigo colocar o 4 em evidência, e aí me sobra 1 menos o seno ao quadrado de θ, não é isso? Lá dentro. Coloco o 4 em evidência, sobra 1 menos seno ao quadrado. Quiser saber se é verdade, é só fazer um chuveirinho aqui. Tá bem? Tá bem. Então, lá me sobra. Vai fazer aqui embaixo mesmo. Então, aqui fica 4, que multiplica 1, menos o seno ao quadrado de θ. Raiz do produto é o produto das raízes. Raiz da soma não é a raiz, não é a soma das raízes, pelo amor de papai do céu, tá? Mas a raiz do produto é o produto das raízes. Então, isso aqui, raiz de 4, 2, raiz de 1 menos o seno ao quadrado de θ. Quem é a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ? 2 cosseno θ. Ok? Ok? Então, tá bom. Então, onde eu tiver essa raiz, eu vou colocar 2 cosseno. Professora, e esse x mais 1 aqui? Vem cá comigo. Se você tem 2 mais 3 sobre 5, isso aqui você consegue escrever como sendo 2 sobre 5 mais 3 sobre 5, não é isso? Ok? Mas, se você tem 2 sobre 5 mais 3,
Esse aqui você não consegue escrever como sendo 2 sobre 5 mais 2 sobre 3. Concorda comigo? Lá no denominador eu não quebro na soma. Assim eu não quebro. Aqui eu quebro. Lá no numerador eu posso quebrar. Sim? Pensando com o número é sempre melhor, né? Facilita bem mais. Então, é isso aqui que nós vamos fazer. Eu vou olhar aquela integral como sendo a soma de outras duas integrais. Tá? Então, vem. Então, essa integral aqui vai ser x sobre a raiz de 4 menos o x ao quadrado dx mais integral de 1 sobre 4 menos x ao quadrado dx. Eu quebrei essa daqui em outras duas. Tá bem? Então, tá bem. Para ambas, eu vou usar a mesma substituição, né? Vou chamar de raiz de 4 menos x ao quadrado, vou chamar de 2 cosseno, ou seja, x é 2 seno, tá? Então, nessa primeira integral, como é que fica? X... Quem é x? 2 seno. Quem é a raiz? A raiz é 2 cosseno. Quem é o dx? 2 cosseno de θ. Isso, substituir todo mundo, literalmente todo mundo. Vou fazer maiorzinha essa integral. Ok. Então, essa minha primeira integral, nessa mudancinha, ficou esse negócio aqui. Não vamos mexer ainda, vamos terminar de substituir. Integral, vamos substituir essa. Quem é dx? 2 cosseno θ de θ, não é isso? Dx é 2 cosseno θ de θ. Quem é a raiz? A raiz é 2 cosseno. Dá para simplificar um catatal de coisa, não dá? Não dá? Vocês viram que, de fato, essa substituição me cai em integrais mais simples, né? Então, tá. Então, isso daqui vai embora com isso aqui, fica um só. Então, só tem que integrar de θ. Aqui, essa daqui vai embora com essa daqui, eu só tenho que integrar 2 seno. De boa? E olha que supostamente a gente saiu de um negócio que não dava nem para errar, né? Mas a manipulação algébrica e o jeito que você olha ela, quando você olha da maneira certa, sai rapidinha. Então, acabou, né? Então, eu só vou integrar 2 seno θ de θ e depois integrar de θ. Qual é a integral do seno? Menos cosseno. Qual é a integral de dθ? Θ. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Ok? Quem é 2 cosseno θ? Quem é 2 cosseno θ? É a raiz, né? Então, isso aqui vai ficar menos a raiz de 4 menos x ao quadrado, mais, quem é θ em relação a x? Θ em relação a x é o arco seno de x sobre 2. Tá claro? Tá claro? O θ é o arco, passa esse 2 para cá, θ é o arco seno de x sobre 2. Não é isso? X sobre 2 dentro do argumento. Θ é o arco seno de x sobre 2. Mais difícil ou mais fácil? Deixa eu ver aqui no chat.
Eu poderia fazer assim, menos x, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, menos x. Por que menos x? O menos x ali não faz sentido, né? Porque o x é 2 seno e não aparece seno ali, né? Não é o underlay. Acho que eu falei seu nome certo, não sei. Concorda comigo que esse menos x aí não faz sentido? Porque senão teria que ter aparecido ali um seno e não tem seno, né? Só tem cosseno aqui. Só tem cosseno. Mais fácil. E olha que à primeira vista a gente pode bater o olho e falar assim, agora lascou, né? Eu estou num quociente, não sei integrar quociente, né? Então, fechou. Querem pensar um pouquinho mais sobre essa? Já está beleza? Tem alguma dúvida, algum comentário? Podemos ir para a próxima? Podemos? Então vamos para a próxima. Eu ainda pego o duende que rouba meu tempo. Eu ainda pego. Três. Raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado. Vamos lá para o nosso quadro 1. Quando eu tenho dentro da raiz a soma, de que eu chamo a minha variável? De a tangente, não é isso? Quem é meu a nesse meu exercício? 2. Então, x vai ser 2 tangente, certo? X vai ser 2 tangente. E agora a vida que segue, tudo a mesma coisa. Quem é dx? Derivada da tangente? Secante ao quadrado. Dθ. Quem é a minha raiz? Que é 4 mais x ao quadrado. É a raiz quadrada de 4 mais, quem é x? 2 tangente de θ ao quadrado. Isso aqui eu consigo escrever como sendo a raiz quadrada. 2 tangente ao quadrado é o mesmo que 4 tangente ao quadrado, né? Então, coloca 4 em evidência, fica 1 mais tangente ao quadrado. O que é 1 mais tangente ao quadrado? Secante ao quadrado. Então, isso aqui fica 4 secante ao quadrado, saindo da raiz, 2 secante. Tá? Alright. Bora lá? Bora lá. Quem é a minha raiz? 2 secante. Quem é o dx? 2 secante ao quadrado. Essa integral a gente já fez na aula passada, né? De secante ao cubo. Né? Então, isso aqui fica 4 vezes a integral da secante ao cubo de θ dθ. Alguém se lembra qual é o resultado dessa integral? Eu não vou fazer ela com vocês de novo para a gente poder ganhar tempo e fazer mais. Mas a gente já fez em sala de aula, tá bom? A gente já fez ela em sala de aula. Tá, então vou usar o resultado dela que a gente já fez em sala de aula. Que é meio do ln do módulo da tangente de θ mais a secante de θ mais meio da tangente de θ vezes a secante de θ.
mais sua constante arbitrária de integração favorita. E esse meio está aqui, ó. Fechou aqui. Então, isso aqui vai me dar 2 vezes ln do módulo. Quem é a tangente de θ em relação a x? Tangente de θ é x sobre 2, não é isso? Sim? Quem é a tangente de θ em relação a x? X sobre 2. Então, aqui fica x sobre 2. Mas, quem é a secante de θ em relação a x? Secante de θ em relação a x é a raiz sobre 2, não é isso? Essa aqui é a raiz. Tá vendo que facilita demais a vida já deixar a raiz bonitinha? Essa parte aqui pode parecer meio besta, mas ela facilita a vida demais, assim, demais. Ok. Então, é o ln desse negócio aqui, mais 2 vezes, de novo, quem é a tangente de θ em relação a x? X sobre 2. Quem é a secante de θ em relação a x? Raiz de 4x, 4 mais x ao quadrado, sobre 2. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Esse 2 aqui está multiplicando quem? Todo mundo, né? Que aqui, cancela um aqui, fica 2, vai embora, né? Então, esse 2 aqui vem para isso aqui tudo. E esse 2 aqui é esse aqui que multiplicou todo mundo, beleza. Então, esse aqui vai embora com esse aqui. A gente pode dar uma reescrita, não precisa disso, isso aqui é só firula. Só firula, mas bora lá. Precisa fazer essa firulinha, deixar mais arrumadinho? Não precisa, tá? A título de gabarito, pode ser que esteja, mas a resolução já está correta desde aqui, tá? Essa aqui já está correta, tá bom? Difícil, fácil. Qual que foi a dificuldade? Provavelmente seria vocês integrarem secante ao cubo. Provavelmente seria essa. Mas essa a gente já fez em sala de aula. Chama secante ao quadrado, de 1 mais tangente ao quadrado. Você vai ter a integral da secante mais a integral da tangente ao quadrado vezes a secante. Tangente ao quadrado vezes secante é uma integração por partes, que dv é secante vezes tangente, certo? E v é tangente. Aí você sai por partes. E aí você vem para esse resultado bonitinho. Beleza? No chat, beleza? Como estamos no chat? Meiote. Ai, Eric do céu, que bicho é esse, meu moço do céu? Ele tá com aquele emojizinho que os olhos são uma espiralzinha. Falei, moço, caos de quê? Bora que vai dar bom. Então, já se foi a terceira também. Vamos fazer essa quarta? Essa quarta que vai ser até mais fácil. Posso pagar no meio? Essa quarta vai ser bem rapidinha. Essa daí é o que a gente chama de integral generalizada, tá? Ela tá numa carinha geral. Esse A é um número real positivo. Nunca lembro se é aqui. Positivo. Ela tá de uma carinha geral, tá?
Raiz quadrada da soma, que eu tenho um número ao quadrado e uma variável ao quadrado, ainda é o meu segundo caso, né? E o x eu vou chamar de a tangente. Então, bora lá. X igual a tangente θ dx, a secante ao quadrado de θ dθ. Quem vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado? Raiz quadrada de a ao quadrado mais a ao quadrado tangente ao quadrado. Coloco a ao quadrado em evidência. A ao quadrado que multiplica 1 mais a tangente ao quadrado. Então, isso aqui me dá a 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado, saindo da raiz, secante. Mesma coisa que fizemos antes, né? Mesma coisa, só que aqui eu pus a e antes era 2. Né? Ok, então como é que fica a nossa integral? Quem é dx em relação a θ? A secante ao quadrado dθ. A secante ao quadrado dθ. Quem é a minha raiz? A secante. Esse A vai embora com esse A. Essa secante vai embora com uma secante aqui de cima. Fica só a integral da secante. Qual que é a integral da secante? Para deduzir ela, a gente multiplica e divide por secante de x mais tangente de x, certo? Então, isso aqui vai ser ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Tá? Tangente, secante, seno, cosseno. Todas elas na prova agora vocês podem só usar, tá? Não precisa ficar deduzindo não, pode só usar. Quem é secante em função de x? Secante em função de x é a raiz, né? Então, isso aqui fica ln do módulo. Quem é a secante? 1 sobre a da raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Quem é a tangente em relação a x? X sobre a. Tudo isso no módulo. Acabou-se. Quer juntar esses dois? Pode juntar. Mas a integral já está feita. Até mais fácil que a outra, né? Porque caiu foi na secante, da secante a gente só usa. Sim? Então, sim. Próximo. Vou poder ter uma listinha com essas integrais na hora da prova? Não, Eric. Não vai. Na sua vida, você vai ter o computador para você checar. Mas na hora da prova, não vai ter, não. Sinto muito. Vamos para a próxima? E o último caso? Vai dar tempo. Quando vocês tem mais alguma coisa sobre essa questão, esse item 4? Pode ir para o 5. Pessoal de casa, quer dar mais uma olhadinha no quadro 2? Pode ir? Quer dar mais uma olhadinha no quadro 2? Sim, volta um pouquinho para o quadro 2 para eles poderem printar, rapidinho. Quadro 2. Isso. Ótimo. Próximo. Próximo. Raiz de x ao quadrado menos 1.
Essa é a quinta. Voltemos aqui nas nossas situações. Eu tenho agora uma variável ao quadrado, menos um número ao quadrado, tudo dentro de uma raiz. Qual que é a minha substituição? X vai ser a secante, certo? Quem é o A no nosso problema? 1, né? Sim? 1. Então, a minha substituição vai ser x igual a secante de θ. Claro para todo mundo? Sim? Daqui para baixo, só executar, né? dx é quem? Derivada de secante de θ em relação a θ. Secante vezes a tangente. Perceberam que se mesmo vocês não tivessem decorado antes essas derivadas, agora, tanto que a gente vai fazendo, a gente vai decorando, né? Por isso, aí não precisa trazer tabelinha para a prova. Então, vamos ver quem é essa raiz em relação a θ. Quem é x ao quadrado menos 1 raiz em relação a θ? X é secante ao quadrado menos 1. Se 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado, quem é secante ao quadrado menos 1? Sim? 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado, né? Ok? Então, passa esse camarada para lá. Então, secante ao quadrado menos 1 é a tangente ao quadrado. Ok? Então, ok. Raiz da tangente seria o módulo da tangente, mas o θ aqui está nos caminhos convenientes. Então, fica só θ. Tá bom? Tangente de θ. Ok. Bora arrumar? Como é que fica essa integral, então? A raiz é quem? Raiz é tangente. Quem é dx? dx é secante θ vezes tangente de θ dθ. Essa a gente também fez na aula passada, né? E ela foi a função para poder integrar secante ao cubo. Lembra que a gente separou em duas? A função que caiu para secante ao cubo. Vamos fazer ela rapidinho? Essa daqui vem por partes. Na aula passada. O dv a gente chama como sendo a parte mais fácil de integrar, né? Nesse caso. Então, o meu dv vai ser secante de θ, tangente de θ, dθ. E o meu u, tangente de θ. Lembra que eu disse que no caso de funções trigonométricas, a gente não consegue usar o Liat, né? Então, a prioridade para chamar agora não é o u, é o dv. Quem você chama de dv? Quem é fácil para integrar. Tá? Facilita a sua vida chamando quem é fácil de integrar. Essa integral aqui a gente consegue rapidinho, não consegue? Qual a integral da secante vezes tangente? Estou fazendo mais rápido porque a gente já fez outra aula, tá? Qual a integral de secante vezes tangente? Secante. Secante ao quadrado? Qual é a função que quando a gente deriva da secante vezes tangente? Secante, certo? Ok. E quem é a derivada de u em relação a θ? Derivada da tangente. Qual que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado de θ, dθ. Substituindo, u vezes v. Quem é u vezes v? Tangente θ vezes secante de θ, menos a integral de v du, que é a secante ao cubo de θ dθ. Ok? Integral da secante ao cubo de novo. Novamente de novo, a gente só vai usar o resultado, porque a gente já fez ela. Então, vai ficar tangente θ vezes a secante de θ, menos, qual que é a integral da secante ao cubo? Meio do ln do módulo da tangente, mais a secante,
mais meio da tangente vezes a secante. Acabou. Mais C. Agora, aqui, eu tenho tangente vezes secante, menos meio de secante de tangente vezes secante. Então, me dá meio de tangente vezes a secante, menos meio do ln do módulo da tangente mais a secante. Mais C. Agora é só substituir, né? Onde eu tenho tangente, eu coloco essa raiz. Onde eu tenho secante, eu coloco x, né? Então, onde eu tenho tangente vezes secante, vai ficar tangente é x ao quadrado menos 1. Secante é x, menos meio ln do módulo tangente raiz de x ao quadrado menos 1. Secante é x mais c. Sim? Partindo do pressuposto que vocês já têm de maturo, integrar secante ao cubo e essas outras, tá tranquila, né? O que a gente fez foi só substituição mesmo. Sim? Pensa aí um pouquinho, que a gente vai para a nossa última. Tô nem acreditando. Dúvidas nessa? Vocês já perceberam que a gente já caiu na integral da secante, que então precisa saber ela facilmente. Vocês já perceberam que a gente caiu na integral da secante ao cubo. Então, é bom ter aquela estratégia em mente, tá? É bom ter aquela estratégia em mente. Tá bom? Eu só usei. Se fosse na prova, vocês iam ter que fazer um asteriscozinho e integrar ela num cantinho. Tá? Mas da secante só usa. Da secante só usa. A ln do módulo da tangente mais a secante. Só usa. Tá bom? Esse camarada aqui, o que aconteceu com ele? Esse camarada que é tangente vezes secante, eu estou subtraindo ele de 1, né? Tem tangente vezes secante de cá, menos meio de tangente vezes secante, né? Então, 1 menos meio, meio. Foi daqui que surgiu esse meio. E aí, de boa? No chat, de boa? Marromeno? Professora, na prova vai ter os problemas com texto? Uai, Clay, não sei. Muito provavelmente vai ter um troço assim, tipo calcule, que nem tinha com derivada. Muito provavelmente, a gente não pensou ainda sobre avaliação. Mas vai ter um troço tipo calcule. E aí, caso tenha uma integral, né, tipo, sei lá, na parte de aplicação, o que vai ser integração para a gente? Vai ser, o que vai ser aplicação de integração? Vai ser da parte de integração definida, que é área e volume de sólidos de revolução. E aí pode ser que tenha uma historinha, mas que vai cair para você integrar, vai ter uma formulinha lá para você integrar, mas daí o que acontece é que você vai ter que usar essas técnicas, né? Mas que daqui até o fim do conteúdo, a gente vai maçando o barro bastante, tá? Eu queria dar as técnicas antes para começar a ficar fazendo sentido na cabeça. Mas daqui até o fim do curso, a gente vai fazer bastante continha, tá bom? Então, tá ótimo. Vamos para a última? Bem feliz de acabar essa última nesse feriadão da Belinzinha. Belhel. Never from Belhel. Então, bora lá. A 6 é o quociente da raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x dx. Ok? Comigo no quadro 1. Eu tenho raiz quadrada de uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado. O que eu chamo a minha variável? De a vezes secante. O meu a, naquele caso, é 1 de novo, né? Então, bora lá. X secante.
Quem é dx? Derivada da secante. Secante vezes tangente. Opa. Quem é essa raiz? É a raiz da secante ao quadrado menos 1. Secante ao quadrado menos 1. Tangente ao quadrado. Raiz quadrada, o domínio eu estou pensando só para pegar a parte positiva, tá? Então é só tangente. Então bora lá. Como é que fica a minha integral? Quem é a raiz? Tangente. Quem é o x? Secante. Quem é o dx? Secante vezes tangente. Deteta. Tem uma secante aqui, que vai embora com essa secante aqui. Vou integrar tangente ao quadrado, é isso? Eu sei essa integral de imediato? Não, né? Mas eu sei escrever tangente em função de secante, não sei? Quem é tangente em função de secante? 1 menos, mesmo secante ao quadrado, menos 1, não é isso? Secante ao quadrado menos 1 na tangente ao quadrado? Essa aqui sai suave. Qual é a integral da secante ao quadrado? Qual é a integral da secante ao quadrado? Tangente, né? Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada integral de dθ, θ, mais sua constante arbitrária favorita. Quem é a tangente em relação a x? Raiz de x ao quadrado menos 1. Opa, menos. Quem é θ em relação a x? Θ, o arco secante de x. Não é isso? Sim? Θ, o arco secante de x. Arco secante de x. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Mais fácil? Menos fácil? Marromeno? Está no pacote de mais ou menos difícil? Mas está para mais difícil ou para menos difícil? Está bem no mais ou menos. Está bem no mais ou menos difícil. Essa daqui, segundo o chat, alguma pessoa do chat, essa daqui foi a mais fácil até agora. Mas é difícil. Mas é difícil. Mas é difícil. Mas eu comecei a aula falando que era difícil, né? Sim? Com isso, a gente termina a nossa última integralzinha. Eu fico super feliz da gente ter feito todas essas, de verdade. Sem muita firula, sem muito incremento, tá. Com isso também a gente revisou um pouquinho de integração por partes da aula passada. Então, em quantidade de integral, a gente fez um número muito bom de quantidade de integrais, tá? Revejam todas essas integrais. Nas notas dos professores eu coloquei outras. Então, são materiais complementares. Quer tirar uma foto aqui? Então, são materiais complementares, tá? Eu agradeço que vocês estavam presentes nesse feriadão, né? Mas desculpa novamente aqui o conteúdo, que nem eu disse para vocês, a gente precisava terminar as técnicas de integração hoje, para poder sexta-feira vocês terem a sessão de monitorias e virem com dúvidas, venham com dúvidas, por favorzinho, venham com dúvidas, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai começar a amassar esse barro aí. Vocês vão ver várias integraizinhas, e essas integraizinhas a gente vai usar essas técnicas para resolver, tá? Então, se estava puxado porque foi rápido, teve um intuito aí, dar um choque em vocês, para vocês correrem, para vocês entenderem mais ou menos de onde vem e para onde vai.
Mas agora a gente vai resolver várias integrais juntas. Num contexto paralelo, mas é resolver integral. Tá bom? Eu espero do fundo do coração que vocês revejam isso, tragam dúvidas para os monitores, tá? E aí, então, na sexta-feira vocês têm a sessão de monitoria, olha aquela atividade de monitoria, vejam que lá são outros exercícios, né? É uma outra pegada, então aí vocês já têm mais uma leva de exercício para fazer. E é isso, fiquem bem. Descansem agora, que eu acho que dá para dar uma descansadinha, mas pouquinha só, né? Aproveita que vocês já estão no embalo. E fiquem bem. A gente se encontra agora na segunda-feira, tá bom? Então, tchau, tchau, povo. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!